fazendo uma alteração aqui do YouTube para o Instagram. Vamos fazer a nossa live por aqui mesmo. Ok, vamos aguardar um pouquinho. Ok, vamos aguardar um minutinho. Fiz uma alteração, já ia entrar pelo YouTube, mas eu tive um probleminha aqui na minha câmera. E aí, alterei pra gente fazer por aqui. Ok. Bom dia, bom dia, bom dia. 7h20 agora da manhã. Vamos falar sobre ciclo da autossabotagem. Vamos falar sobre ciclos que se repetem, situações que se repetem na nossa vida. Quantas vezes situações se repetem na nossa vida, não é? Não é fácil, mas isso é um assunto bastante interessante para as pessoas que têm muitas dúvidas. Eu recebo muitas pessoas que perguntam, mas Mônica, por que que isso acontece de novo? E por que que de novo? E por que que de novo? Por que que de novo? São relacionamentos que se repetem, empregos, situações, circunstâncias, enfim. Por que ciclos se repetem na nossa vida? E vamos lá. Nós não temos como falar de ciclos que se repetem sem falar primeiro da origem disso, né? Da onde que surge essa coisa de ciclo que se repete. Onde começa isso tudo? E tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. E na verdade, bom dia. Quem é que tá aqui comigo? Deixa eu ver aqui, os comentários estão ativados? Sim, estão. Bom dia. Logo cedinho, né? Marquei de fazer live pelo YouTube, mas eu tive um problema com a minha câmera. E aí eu tive que alterar e vamos tocar por aqui, que nós vamos fazer uma live rapidinha aqui. Mas é um assunto bastante interessante, é um assunto que eu recebo muitas perguntas sobre isso, e aí eu quero iniciar um compartilhamento por aqui, né? Bom dia, querida Sandra, bom dia, seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre os ciclos que se repetem na nossa vida, né, Sandra? Às vezes você conhece alguém que já também falou, meu Deus, mas eu tive um relacionamento, depois eu mudei de relacionamento e parece que só mudou o nome da pessoa, mas repete tudo de novo. E aí eu tive problemas financeiros no passado, quebrei. E aí passa um tempo, acontece igualzinho tudo de novo. E aí muda de trabalho, muda de empresa. Quando chega na outra empresa, sofre exatamente o mesmo contexto da empresa anterior. Mas são muitos exemplos que a gente pode trazer. Porém, nós sabemos que tudo isso tem uma origem. E não tem como falar de ciclos que se repetem sem falar, primeiro, de onde começa tudo isso. Tudo isso inicia
Lá atrás, quando nós passamos por algum evento na nossa vida, por alguma circunstância onde nós vimos, ouvimos e sentimos impactos emocionais que no nosso filtro foi impacto emocional, isso vem desde a fase de infância até mesmo na fase da adolescência e na fase adulta. E um evento que nós podemos chamar de evento danoso ou podemos chamar de evento de injustiça, cada um tem uma forma, é uma situação que aconteceu que gerou um impacto negativo nas minhas emoções. Então, por exemplo, um evento danoso para uma criança pode ter sido, de repente, uma boneca que ela deixou de ganhar, que foi recusado a ela num momento, que a frustrou. Um evento danoso para um adulto, uma adulta, pode ser uma traição, pode ser às vezes é uma mulher foi traída, um homem foi traído, ou pelo cônjuge, ou de repente em amizade ou alguma instituição. Um evento danoso pode ter N vertentes. Porém, um evento danoso, evento de injustiça, para um significa algo, para outro pode não ser um evento danoso, um evento de injustiça. Então a gente não tem como julgar o evento de injustiça de um e do outro. Para cada um tem um contexto diferente, cada um tem um filtro diferente e a gente não tem como julgar. Então, tudo começa com algo que causou um estrago nas nossas emoções. Seja isso algo muito ruim, muito terrível, ou seja para o filtro do outro, algo que nem teria tanta... não seria tão ruim assim. Mas, às vezes, uma criança, quando foi abandonada pelo pai e pela mãe, ela gera dentro dela um desvalor tão grande que ela sofre consequências na fase adulta. E nós sabemos que existem fases, existem três situações que acontecem na vida de uma criança, 3 consequências, né, que acontecem de situações que ela julga danosa para ela. E aí uma criança, ela pode desenvolver desvalor social, ela pode estar sofrendo com desamor e desamparo. E aí ela responde na fase adulta de várias formas. Nós temos um adulto, nós somos adultos, mas com uma criança interior. E aí por que eu estou explicando isso? Por quê? Porque ciclos que se repetem dependem muito de percepção. E a nossa percepção, ela vem de fatos que aconteceram conosco lá no passado, porque nós temos projeção de futuro e percepção do passado. Temos lembranças do passado. E todas as lembranças que ficam na nossa memória de longo prazo, elas afetam o nosso comportamento atual. E aí, quando nós estamos com algo, com uma memória não resolvida ainda, uma memória de dor ainda não resolvida, que a gente pode considerar que foi um evento injusto para nós, e nós não reconsideramos ainda, nós não ressignificamos ainda, aquilo vai gerando um ciclo, e isso é inconsciente, a gente não percebe, e é o que nós chamamos de ciclo da autossabotagem. E o ciclo da autossabotagem, ele tem algumas fases, e eu preciso de compartilhar com você essas fases da autossabotagem para depois entrarmos em por que cada ciclo se repete em cada situação para cada pessoa diferente. Então, a primeira coisa que acontece quando uma pessoa entra entra no ciclo da autossabotagem existe um evento danoso, existe um evento de injustiça, ok? Vamos dar um exemplo aqui, uma mulher que foi traída, um exemplo, tá bom? É só um exemplo. Uma mulher que foi traída, ok? Ela
a primeira fase que ela entra, quando ela já entra na autossabotagem, é a fase da mágoa, é a fase do rancor, a fase da ira. Ela fica muito magoada, natural, fica irada, fica brava. E enquanto ela está nessa fase, ela procura ir falando com as pessoas ao seu redor sobre o que aconteceu com ela. Eu fui traída, eu fui magoada, eu fui ferida, enfim. Ela vai falando daquilo que fez mal para ela. E ela vai ruminando, e essas informações vão cada dia mais ficando mais enraizadas ali na sua memória, porque ela vai repetindo. Então ela reclama do evento que aconteceu propriamente. E isso vale para qualquer situação, tá bom? Estou só dando um exemplo aqui de uma mulher traída, mas vale para qualquer coisa. Cada um tem o seu evento de dor. De repente foi lá no seu emprego que você sofreu alguma situação. Alguém te injustiçou lá no seu emprego. Ok, aí o que acontece? Essa situação não é resolvida nessa parte que nós chamamos de raiz. Não aconteceu ainda, não resolveu ainda esse problema dentro do seu interior, dentro da sua emoção. E o que vai acontecer? Você vai para uma próxima fase, e aí vai avançando. E na próxima fase, essa pessoa, ela vai para a fase do ressentimento. E na fase do ressentimento, que é muito tênue, muito próxima da fase da mágoa, na fase do ressentimento, o que acontece? Ela começa a reclamar de quem praticou o evento de injustiça. Ela reclama de quem praticou o evento. Ela fala o tempo todo daquela pessoa que provocou aquilo. E ela reclama da pessoa propriamente dito que fez aquela injustiça com ela. Olha, eu fui traída, eu tive uma decepção, mas quem me decepcionou foi fulano, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí ela começa a trazer até características de outras situações que essa mesma pessoa tenha provocado e de outros eventos e de mais mágoa, enfim. E se essa pessoa não resolve, o que vai acontecer? Isso vai avançando. E aí vai avançando para mais uma fase. E aí avança para a terceira fase, que é a fase que a gente chama de vitimização. Exatamente assim. Então, eu já passei pela primeira fase, que foi a fase da mágoa, da ira. Eu passei pela segunda fase, que foi a fase do ressentimento. Não resolveu o problema, ressentimento. E aí eu entro na terceira fase, que é a fase da vitimização. Bom dia, queridos. Bom dia, Sherine, lindona. Bom dia, Duda. Tô vendo você aqui. Bom dia. E aí, nós estamos aqui batendo um papo aqui sobre as fases de autossabotagem, né? E aí eu entro na fase da vitimização. E aí quando eu entro na fase da vitimização, louco, meninas, muito louco isso. Por quê? Porque na fase da vitimização eu começo a reclamar do evento que aconteceu, do problema que aconteceu, da injustiça que me fizeram, e eu reclamo da pessoa que provocou aquele evento de injustiça, aquela dor em mim. E aí eu vou reclamando, eu falo com 1, 2, 3, 4, 5. E isso vai ficando mais enraizado ainda, mais fortalecido na minha memória de longo prazo. E aí na fase da vitimização, o que eu faço? Eu generalizo, eu englobo tudo, sabe? Eu falo, olha, todo mundo é igual, é tudo igual. E aí se eu pegar esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, de uma mulher que foi traída, dentro desse exemplo, ela vai falar assim, todo homem é igual. Ela vai generalizar. Ela vai dizer, tudo igual, todo homem é igual. E se ela entende que todo homem é igual, o que vai acontecer com ela? Se ela sai de um relacionamento
ela entra em outro relacionamento, ela já vai entrar com essa percepção de que todo homem é igual. E qual é a informação em relação ao relacionamento que ela tem na sua memória de longo prazo? Qual é a vivência que ela tem que está marcado, que não foi corrigido ainda, que não foi substituído por um novo cenário? Qual é o cenário que ela tem na sua memória de longo prazo em relação ao relacionamento? O cenário que ela tem é que o homem trai, que todo homem trai. Foi o que ela criou para ela. E aí, se ela não está resolvida nessa fase da vida, a tendência é que ela avance, porque ela não resolveu isso. E quando eu falo resolveu aqui, ó, internamente, ok? Resolver aqui na mente. Se ela não resolveu isso aqui na mente dela, ela vai para um novo relacionamento. E ela vai carregar essa mesma informação para o novo relacionamento, que é a vivência que ela tem. Novos relacionamentos também com a mesma percepção. E aí, nós temos uma consequência grave e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, na fase 3, que é a fase da vitimização, ela reclama de todos e de tudo, ok? Então, na fase da autossabotagem, eu vou me comportando de acordo com a força que esse evento de injustiça vai trazendo dentro da minha memória de longo prazo. Aí eu não resolvo nessa fase da autossabotagem, eu não resolvo na fase da vitimização. Eu continuo ali reclamando, ai, tudo é igual, não tem mais jeito e tal. E aí eu vou para a quarta fase. Quando eu entro na quarta fase, me dá uma tristeza, sabe? Aquela angústia, uma tristeza, que eu entro, às vezes, numa pré-depressão emocional. Por quê? Porque aquele evento está muito forte lá dentro e aquela dor tá gritante lá dentro, tá doendo. E aí, o meu comportamento, o comportamento que eu desenvolvo nessa fase olha, agora eu não mereço, porque isso é inconsciente, tá? Eu não mereço um novo relacionamento porque tudo é igual. E aí, o que eu faço? Eu anulo o sentido daquilo. E aí eu anulo o sentido, não faz mais sentido ter um novo relacionamento. E quando eu anulo o sentido, meu Deus, as consequências são muito terríveis. E quantas pessoas hoje, por exemplo, e o que é o sentido? O sentido é o estímulo positivo que me faz entrar em ação, que me faz recomeçar, que me faz prosseguir. Esse é o estímulo, esse é o sentido. Sentido é o significado que eu dou. Então, se eu estou aqui dando um exemplo de relacionamento, ok? De relacionamento conjugal, né? Estou dando exemplo aqui. Se perdeu o sentido para mim, se aquele evento de injustiça provocou uma mágoa tão grande, tão terrível dentro da minha memória de longo prazo, dentro do meu coração, meu sentimento, se aquilo fez um estrago tão grande, o que vai acontecer? Eu anulo o sentido quando eu estou nessa quarta fase e eu não tenho mais, eu tenho medo e eu não tenho mais o desejo de me envolver em um novo relacionamento. Porque na minha memória de longo prazo, todo homem é igual, né? Assim, eu vou ser traída de novo, vai acontecer de novo. E a minha alma, a minha mente, todas as vezes que acontece um evento de dor, ela vai criando camadas. E ali, se eu tenho um evento de injustiça, ela cria uma camada para aquele evento. Eu não resolvo aquele evento ainda e acontece uma outra situação, a minha mente cria outra camada. E essas camadas, elas vão funcionando como verdadeiras armaduras. Armaduras, elas vão ficando ali, ó, como armaduras. E aí eu entro nessa fase do não merecedor e aquilo que eu tanto precisava, aquilo que seria algo saudável, passa a perder o sentido para mim. Eu não quero mais, então não faz mais sentido. Então essa pessoa, ela tem uma convicção interna de que não merece conseguir algo maior
Por quê? Porque os ciclos na vida dela de sofrimento, o ciclo foi tão intenso, a dor foi tão grande, que lá no inconsciente dela, ela acha que não merece algo melhor. E aí? E aí, se eu anulo os sentidos, eu vou para a próxima fase. Eu vou para a quinta fase. São consequências. E são muitas consequências, não é? Então, o que acontece, por exemplo, é uma pessoa que teve um evento de justiça lá no passado. Vou dar um exemplo aqui, de repente, de uma criança, né? A Sandra está dizendo aqui, são pessoas amarguradas da alma. Sim, Sandra, sim. E como que tantas pessoas acumulam amargura na alma, que não é nem culpa dela, não é? Por quê? Porque essa amargura, ela fica registrada lá na memória de longo prazo, como uma caixinha de Pandora, lá dentro, e ela não sabe como resolver isso. Então, se torna uma pessoa, muitas vezes, que provoca violência emocional no outro, provoca angústia na outra pessoa, né, com às vezes alfinetadas, né? É igual o fracassado. O fracassado, o que faz uma pessoa fracassada? E eu digo fracassado mentalmente, né? A pessoa fracassada mentalmente, ela desqualifica, ela diminui a conquista da outra pessoa para justificar o fracasso dela. Então, se uma pessoa, de repente, ela prospera, né? Ela está ali prosperando, aí vai lá e compra um carrão bonito, compra um carrão, se dá um presente poderoso, um carrão daqueles de valor bem elevado, caro, tal. Aquela pessoa fracassada, quando ela não está resolvida ainda, né? O que ela faz? Ela olha para o carrão da outra e, ao invés dela elogiar, dela ficar feliz, dela falar que top, que tal, nossa, você merece, legal. Ela fala, comprou aquele carrão? Ah, só deve estar aprontando, ou está saindo com alguém, está ganhando dinheiro errado, ou está roubando, ou alguma coisa essa pessoa inventa para diminuir a conquista do outro, exatamente para disfarçar a sua fraqueza, porque ela não consegue. E aí, se ela não consegue, porque internamente, na sua memória de longo prazo, ela foi tão ferida lá no passado que ela criou uma casca, uma armadura, e ela acaba não conseguindo resolver isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito desafiador sozinho, sabe? Tem pessoas que resolvem sozinho? Tem pessoas que resolvem sozinho, não é? Quantas crianças aí sofrem, por exemplo, presenciando comportamento de um pai alcoólatra que é violento, que muitas vezes espanca a mãe, que espanca as crianças sem nenhuma razão. E às vezes são 3 filhos na família e 3 crianças sofrem com muita violência por causa desse pai alcoólatra, não é? E aí uma delas traz esse exemplo do pai e provoca o efeito reverso e fala tudo que eu não quero ser como meu pai. E aí ele traz para a vida dele aquilo aprendizado e ele, ao contrário, ele não duplica o que o pai faz, muito pelo contrário. Ele de repente se torna uma pessoa aí muito altamente religiosa, que resolve trabalhar outros conceitos exatamente para não entrar na bebida e nunca bebe. Agora, o outro filho pode desenvolver um comportamento alcoólatra também. Por quê? Porque na sua memória de longo prazo, ele viu tanto esse cenário, não é? Que lá na sua memória de longo prazo, às vezes, lá a sua memória diz, olha, o certo é você honrar o seu pai. Então, se você for como o seu pai, você está honrando o seu pai. Essa pessoa pode desenvolver também alcoolismo. E aí, na neurociência, nós chamamos de ciclos. Se de repente você for lá para a igreja, né, nas igrejas evangélicas, pode se chamar de maldição hereditária, aquilo que a ciência, a neurociência chama de ciclos. Mas
existe uma explicação também natural para coisas, algumas coisas que, de repente, algumas linhas chamam de sobrenatural, mas existe uma explicação natural. Então, tudo vem da nossa memória de longo prazo. O que está aí? E quando nós entramos no ciclo da autossabotagem, nós passamos por essas fases que eu descrevi para vocês. Primeiro da ira, da mágoa, do rancor, depois vem ressentimento, depois vem a vitimização, depois vem o não merecedor, né? E aí é quando entra nas consequências, que é a última fase. Porque aí eu me comporto como. Então, se eu tenho algo que aconteceu no meu passado que marcou e eu ainda não resolvi, eu tenho a tendência de atrair pessoas com as mesmas características. Então, por exemplo, se eu fui traída, ok? Lá no meu passado. E isso é uma coisa que eu não resolvi internamente. Ainda não aconteceu. Essa live eu não vou explicar para vocês como você vai resolver, ok? Isso é um assunto mais extenso. E isso é um outro momento. Mas, se eu não resolvo isso, o que eu trago para mim, como aprendizado, o que fica aqui, é aquilo que passa a ser uma verdade absoluta se eu passo por todas essas fases da autossabotagem. E, em consequência, eu trago para minha vida pessoas que têm o mesmo comportamento. Se eu mudo de emprego, se eu mudo de trabalho, eu vou para um novo lugar e aquele lugar anterior era insuportável, pessoas que puxavam o tapete, eu tinha um ambiente de trabalho com pessoas tóxicas, eu vou para um novo lugar, eu não mudei a minha percepção. Quando eu chego no mesmo lugar, eu encontro o mesmo cenário. E aí eu falo, meu Deus, as histórias estão se repetindo na minha vida. Por quê? Porque eu só estou pronta para mudar de fase. Só quando na fase atual, eu me torno a minha melhor versão. Como eu me torno a minha melhor versão? É aqui, ó. Por quê? Porque aqui na minha mente, a minha mente comanda o meu comportamento. E aí eu mudo o meu comportamento. Então, se eu tenho uma pessoa, de repente eu tenho um marido ou uma esposa problemático, a sua melhor versão que você precisa ter é nesse cenário, é com o marido ou a esposa problemática mesmo. Ah, eu vou esperar, minha vida tá toda resolvida para ser a minha melhor versão. A sua melhor versão, com os recursos que você tem. Se os recursos que você tem hoje é esse marido, essa esposa, esse emprego, esse trabalho, se é esse recurso que você tem hoje, você vai ser a sua melhor versão nesse momento com esses recursos. Por quê? Porque você vai legitimar a sua mente que você é capaz de fazer o que tem que ser feito, de ser uma pessoa melhor, de ser uma funcionária melhor, de ser uma esposa melhor, de ser tudo melhor agora, nessa fase. Com certeza. É rápido a mudança de fase. Quando você entende que ser a sua melhor versão com os recursos que você tem, sem colocar esse evento de dor como condição, sem colocar um evento futuro como condição. Porque se você colocar, olha, eu só vou ser minha melhor versão quando eu ficar milionária, ou quando eu tiver aquele carrão, ou quando eu estiver trabalhando na empresa X. Sabe quando que essa fase chega? Não chega. Por quê? Porque você só vai conseguir ser a sua melhor versão nessa outra fase quando você for hoje com os recursos que você tem. Quando você coloca uma condição para mudar de ciclo, uma condição,
Quando, é igual aquela história, né? Eu vou ser feliz quando? Quando você coloca uma condição, isso te trava. Por quê? Porque você fica esperando chegar à condição para você fazer aquilo que você tem que fazer. E é com o recurso que você tem hoje que você precisa fazer. Aí você consegue eliminando e saindo do ciclo de autossabotagem. É a única maneira. E eu tô falando isso por experiência própria. Como eu conto muito para as pessoas o que aconteceu. O meu maior evento de dor, né, foi quando eu quebrei. E eu comecei a carregar esse evento de dor na minha vida. E isso mudou muito, mas foram muitos anos de sofrimento até eu entender que eu estava no ciclo da autossabotagem. Até eu entender quantas coisas aconteceu comigo, porque eu passei pela fase da mágoa, eu passei pela fase do rancor, eu passei pela fase da vitimização, eu passei pela fase da não merecedora. E olha, foi a pior coisa, porque quando eu anulei o sentido no meu inconsciente, porque isso é inconsciente, você não percebe. No meu inconsciente, eu eliminei, eu não mereço ganhar mais dinheiro novamente, eu não mereço ganhar dinheiro. Por quê? Porque se eu ganhar dinheiro, eu vou perder. E se eu perder, vai doer de novo. Isso estava no meu inconsciente. Então, as ações que eu comecei a fazer foram ações para não ganhar o que eu precisava ganhar. Entende? Então, eu limitei os meus ganhos. Eu limitei demais os meus ganhos. Evaldo, bom dia. Bom dia, pastor Evaldo. Que bênção. Átila Freitas, meu primo querido, que saudade. Átila, bom dia. Que prazer ter vocês aqui, viu? Muito prazer. Nós estamos aqui fazendo uma live falando de ciclos de autossabotagem. Ana Paula Paixão, oh meu Deus, que honra ter essa mulher poderosa aqui, mulher maravilhosa, maravilhosa treinadora, que ensina muito para nós. Linda, poderosa Ana Paula, sou sua fã, viu? Sou sua fã. Vamos lá, eu estou batendo um papo aqui sobre ciclos que se repetem na nossa vida, ciclos de autossabotagem, não é? E eu estou compartilhando que eu já passei por essa fase, por essas fases, e eu comecei a entender tudo isso, né? Porque eu sempre repito, eu ensino o que eu mais preciso aprender, então aquilo que quanto mais eu repito, mais eu aprendo, quanto mais eu repito, mais eu aprendo. E nessa fase, gente, quando a gente anula o sentido, é terrível. E a coisa é tão... Porque a gente chama isso de crença transparente, porque a gente não enxerga, né? A gente não enxerga, a gente não tem essa clareza, até que alguém nos ajude, porque uma crença transparente é um ponto cego que está lá dentro da nossa mente, na nossa memória de longo prazo, que a gente não sabe que tem, não enxerga que temos essa crença, né? E aí vem outra pessoa de fora e começa a trazer para nós algumas questões, algumas pontuações, sinais, né? Linda, obrigada Ana Paula, obrigada, isso mesmo, né? É tão interessante, eu digo que quando tem alguém que nos ajuda a virar a chave, a descobrir um ponto cego, meu Deus, isso é ouro na nossa vida, não é? E aí eu descobri que eu estava nessa quarta fase da autossabotagem, eu estava na fase da não merecedora, eu tinha simplesmente, dentro da minha memória de longo prazo, anulado o sentido de ter novamente prosperidade financeira, porque ao mesmo tempo eu falava, não, eu vou ser próspera novamente, eu vou ser próspera, não, aquela história de dor, quando eu quebrei, perdi tudo, tal, já está resolvido comigo, mas não estava. Por quê? Porque comportamentos não mentem. Como você se comporta? E olha, isso não tem muito tempo. Olha que louco, isso não tem muito tempo. Quando, quem eu tenho aqui algumas alunas, né, que tem a Sherine, a Duda, eu tenho algumas alunas do Instituto aqui e eu sempre conto muito nas aulas, né? Quando eu vim para Vila Velha, o que eu fiz? Eu decidi que eu iria construir um trabalho em torno da vida que eu queria ter. Eu queria ter essa vida de caminhar pela manhã e ver a praia, e ver o mar, e enfim.
Era essa vida que eu queria ter. Eu tracei esse sonho para mim e conversei com meu esposo lá em São Paulo ainda, e ele concordou da gente voltar, e há 5 anos e meio atrás nós voltamos para Vila Velha. Ok, beleza. E aí eu tracei essa vida, eu tracei esse trabalho em torno da vida. Criei um ambiente de treinamento ali, e ok, até aí tá tudo bem. Eu criei um ambiente de treinamento para mim, uma sala que realmente até hoje é muito aconchegante, tudo muito gostoso, eu amo estar lá, eu amo os meus alunos, porém, eu limitei os meus ganhos. Naquele espaço, eu limitei os meus ganhos, né? É isso, Ana Paula, tamo junto e misturado, hein, mulher? Tamo junto, também, exatamente. Mas aí, olha, Ana Paula, que louco, né? Tô dizendo um exemplo que aconteceu comigo na minha vida, né? Falando de autossabotagem. Eu limitei os meus ganhos ali. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, ok. Meu Deus, no ano passado, muitos coaches, ano retrasado, coaches, formando coaches, sempre limitando aquele espaço físico, naquela formatação, naquele jeitinho. E eu fui limitando. Eu nunca coloquei um anúncio no Facebook, nunca coloquei um anúncio no Instagram, quem me conhece sabe disso. Nunca coloquei um anúncio em lugar nenhum, nunca fiz uma propaganda de divulgação. E fui trabalhando todos esses anos com indicações que foram vindo de forma orgânica, natural. Até aí, tudo bem? Tá tudo bem. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, tem nada de errado nisso. Porém, eu não fiz nenhuma ação para escalar o meu trabalho. Aí, quando chegou a pandemia, aí veio todo mundo, Mônica, como é que vai ser? Porque as aulas presenciais foram interrompidas e as vendas também presenciais, que vinham também de forma orgânica, foram interrompidas. E aí? E aí eu não tinha nenhum sistema, nada funcionando de forma que eu tivesse a escola ou tivesse todos os treinamentos e tudo funcionando numa engrenagem online há anos, que tivesse aí escalando para outros lugares. E eu, uau! E aí foi uma rasteira. E aí o meu mentor, muito querido, Felipe Bach, que, meu Deus, ele é o cérebro que Deus me deu de presente. Sabe? Aquilo que eu não consigo enxergar, tudo ele enxerga. E eu sou eternamente grata, porque Deus me deu esse presente, esse mentor que é tão poderoso. E ele, trabalhando comigo essa questão, né, de autossabotagem, tal, porque a gente sempre acha que a nossa vida já está toda resolvida, né? Não, eu não tenho mais nada, agora eu sou Master Coach. E eu tenho o conhecimento. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de juntar humildade e competência a todo momento. Porque se eu me julgo competente demais e não tenho humildade para saber que eu ainda tenho coisas para reparar na minha vida, quem tem uma competência altamente elevada, mas não consegue harmonizar a humildade, essa pessoa ela pode perder muitas coisas prazerosas na vida e um crescimento, uma evolução que ela ainda, e eu digo evolução mental, eu digo evolução também comportamental, e essa pessoa pode chegar a desenvolver até uma certa soberba. Ela pode desenvolver uma soberba, ela pode pisar em outro. E se ela for muito humilde, não, eu vou desenvolver eu sou muito humilde. Ela pode desenvolver uma outra questão, outras pessoas podem começar a pisar nessa pessoa. Ela pode também anular competências fortes que ela tem, porque ela coloca a humildade como uma virtude que apaga as suas competências, porque ela não vai performar. Ela vai sempre se colocar no lugar de humilde. Mas quando ela performa, ela mostra competência, mas ao mesmo tempo, ela também equipara, ela vai ali equilibrando com a humildade. Eu vou crescendo em competência dia após dia, mas eu tenho humildade para reconhecer onde eu preciso melhorar. Ninguém segura essa pessoa. E aí, eu falei, não, meu pai, meu Deus, eu quero harmonizar humildade e competência sempre. E aí, no meu momento de
harmonizar isso, o meu mentor falou para mim: Mônica, presta atenção em você. Presta atenção no ciclo, que é o ciclo que eu ensino. O que está acontecendo com você agora na sua área profissional? Está na hora de escalar. E aí eu falei: ai, Felipe, os meus alunos, porque eu estou dando aula presencial e eu sempre dei aula presencial demais nas terças-feiras, nas segundas, nas quintas. Eu não tenho horário, porque eu tenho vários grupos de presencial, eu não tenho horário para poder trabalhar com as mentorias online. Eu estou muito sobrecarregada. E aí ele falou para mim assim: o que faz com que você ajude pequenos grupos de forma presencial a terem a vida transformadas? O que fez você no ano passado ajudar apenas 300 pessoas que passaram por dentro do seu instituto que você formou? O que faz com que você ajude somente essas pessoas e não alcance as 300 mil que existe aí, não é? E aí ele já jogou lá o número, né, para mexer comigo, né? Por que você está restringindo a sua mensagem de transformação a um grupo restrito de pessoas? Por que você não vai expandir isso? Onde é que está a informação aí dentro da sua mente que não faz com que você hoje tenham ações de trabalhar forte, anunciar online, pegar tudo isso e jogar no online, vamos escalar e vamos buscar as 300 pessoas? Olha, só para compartilhar aqui com vocês o resultado disso. Quando eu fui entender o que estava por baixo disso tudo, desse comportamento de escolher treinar grupos presenciais e não ter ainda anos atrás, né, com tudo isso, com todas as mentorias que eu tenho, com tudo, fórmula, com todos os cursos, mais de 100 mil de investimentos em cursos nessa área, inclusive cursos de lançamento. O que me fez? O que estava por baixo disso? E aí, aprofundando bastante camadas, porque no nosso tempo da live não vai dar tempo de eu contar os detalhes para vocês, mas durante o tempo eu vou contando. Aprofundando as camadas, o que eu descobri? Que o não merecedor estava tão forte lá. Por quê? Porque quanto mais eu contribuo, mais atinjo pessoas, mais eu escalo, mais eu posso prosperar e elevar a minha área financeira. E olha o que aconteceu lá atrás. Lá atrás, no momento do auge que eu estava financeiramente, eu quebrei. E aí quando eu quebrei, veio um evento de dor. E aquele evento de dor ficou muito forte no meu coração. E eu fui assim: não, já tá tudo resolvido, porque eu já me perdoei, porque o Senhor, Deus já me perdoou, porque eu já tal, e há anos atrás eu entrei na área de desenvolvimento humano, e aí eu fui, e era isso sempre que eu falava pra mim. Não, comigo já tá tudo bem, já tá tudo resolvido. Porém, comportamentos não mentem. Por que eu não escalei? Por que não? Se eu hoje ajudo muitas pessoas a serem transformadas. E eu amo o que eu faço e continuo fazendo e vou continuar fazendo. Porém, quando eu fui estudar o que estava lá por baixo, o não merecedor ainda batendo em cima da tecla. Se você ficar milionária, se você ganhar muito dinheiro, se você vai perder tudo de novo e vai doer. Sabe aquela acusação lá dentro? Que isso... memória de longo prazo, crenças transparentes, ponto cego. Mônica, consciência disso? Não tinha. Então eu tô contando pra você uma experiência pessoal muito top, que eu tenho muito orgulho de contar. Por quê? Eu ensino o que eu mais preciso aprender. E olha, Deus nos permite passar por experiências de dor, para que a gente possa ir para um próximo nível, ensinando e ajudando outras pessoas. E hoje, a minha missão é ajudar as pessoas a transformarem as suas dores em chamado. E ontem eu estava na sala de aula e eu conversei com as meninas, né? Tem algumas, a Duda tá aqui também. Falei: Duda, que agora eu vou lançar um produto online também. Eu resolvi isso dentro de mim e eu não sabia por que eu não trabalhava forte nisso, sabe? E eu fui entender que o não merecedor ainda, por
tanto conhecimento que eu tenho ainda estava influenciando a minha vida, e eu precisei trabalhar essa ressignificação. E é muito forte isso, né? É muito top. É, Ana Paula, é muito forte. É forte, mulher. Mas é interessante como que acontece isso na vida da gente, na vida de todos nós. E eu vejo quanto Deus permite que situações aconteçam. Mas nós precisamos de ter conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou resolver isso sem conhecimento? Como eu vou resolver isso? E aí, Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar. E cada vez que eu termino mais uma turma de coaches, eu entro em êxtase de ajudar as pessoas a descobrirem as suas travas, né? E enquanto eu estou ajudando as outras pessoas a descobrirem travas nelas, ao mesmo tempo, Deus vai cuidando de mim. Porque no caminho, vira e mexe, tem alguma situação que eu descubro que eu preciso melhorar. E na nossa vida é assim. Por quê? Porque na nossa vida, a vida toda, nós vamos avançando, enquanto a gente avança, nós vamos corrigindo o processo no caminho. Então, ciclos que se repetem na nossa vida tem a ver com percepção. Isso é um assunto profundo, sabe? É um assunto bem profundo, que eu também trato desse assunto lá no nosso curso, na nossa formação de Coaching Inteligência Emocional. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Érica, querida. Bom dia, Vanessa. Meninas todas, vocês estão chegando agora. Que lindo. Vou olhar os horários de vocês. Eu acho que os horários de vocês, o horário bom é 8 horas da manhã. Lindas. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Minhas alunas maravilhosas lá do Instituto. E eu ia fazer essa live pelo YouTube, sabe? Programei tudo direitinho, mas eu tive um problema com a câmera do meu notebook. E eu fui verificar isso só na hora de abrir a live. E a minha outra câmera eu achei que estava aqui. Eu tô agora falando com vocês no meu quarto de oração. Eu fiquei buscando um lugar aqui na casa, eu falei, eu vou fazer a live aqui no meu quarto de oração, por isso que tá cheio de post-its ali atrás. E eu tenho 2 paredes aqui, uma parede é da oração e a outra parede é da gratidão. Então é um lugar que para mim tem uma atmosfera muito poderosa. Eu sinto muita presença de Deus aqui dentro desse ambiente da minha casa. Aliás, eu sinto a presença de Deus na minha casa toda, mas aqui, nesse ambiente, eu tenho uma atmosfera muito mais forte. E todas as vezes que eu começo uma live, né, hoje eu falei, eu vou falar sobre ciclos que se repetem, mas eu sempre peço para Deus me entregar o fator surpresa. Eu falo, Deus, coloca na minha boca aquilo que as pessoas precisam ouvir, porque não vem de mim, não é? E enquanto eu coloco muito essa coisa de que eu sei, eu tenho conhecimento, eu faço, eu aconteço, não rola, não é? Que vocês, meninas que são minhas alunas, sabem o que acontece lá dentro do Instituto, é a atmosfera que muda, não sou eu que faço, é Deus que faz. E é lógico que a gente busca conhecimento para encher a nossa memória de longo prazo aqui de conhecimento, porque aí Deus vai lá na nossa caixinha e fala, minha filha, agora você tira aquilo ali que você já ouviu, já aprendeu e fala porque tem alguém que precisa ouvir. Então eu tô aqui compartilhando, na verdade eu nem programei de compartilhar essa minha história hoje nessa live, mas como eu amo compartilhar minhas histórias, porque eu acredito que as minhas histórias edificam, eu acredito que os erros que eu já cometi edificam. Por quê? Porque se Deus me deu experiências é para que eu possa entender outra pessoa, para que eu possa ajudar outras pessoas. Então eu tenho orgulho das minhas histórias, não é? Então eu quero agradecer você que está aqui comigo e dizer que, né? Obrigada, Ana Paula, querida. Obrigada, minha flor. Você que é maravilhosa, meu Deus, essa mestre aí, poderosa. Eu estabeleci para mim, né? Retornar com as lives. Eu me lembro que no primeiro mês da pandemia, eu fazia live todos os dias, às 17 horas e 17 minutos. E hoje eu resolvi fazer às 7 horas da manhã, 7h17, e, na verdade, eu não fiz nenhuma pesquisa se esse horário era um horário conveniente, né? Na verdade,
eu escolhi como um teste. Eu falei, eu vou testar amanhã. E eu coloquei um teste até para mim mesma, sabe? Nesse horário de 7h17, né? A Duda tá falando aqui, mulher buscando conhecimento emocional para me ajudar a ajudar outras mulheres. Isso mesmo, Duda. Isso mesmo, Duda. E você é uma mega top blaster, agente de transformação. Meu Deus, a Duda tem um trabalho muito poderoso. Meninas, sigam aí, ó, Prazer Inbox. Ela restaura sua vida harmoniosa com seu marido. Ela faz coisas muito poderosas. Ela ajuda muitas pessoas. Sigam aí a Duda no Prazer Inbox, que você vai ver que trabalho lindo que ela faz. Vale a pena. Então, eu estou testando hoje, né, novamente. Na verdade, é a primeira vez que eu estou testando esse horário de 7h17 da manhã. E como eu gosto de fazer isso, porque o que dá certo para mim, eu também ensino, né? E a gente sabe que hoje tem lives acontecendo para todo lado, né? E muitos, os grandes top players de mercado fazendo lives 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e 8 horas da noite, enfim. Mas eu escolhi esse horário como teste. Não sei se eu vou permanecer nesse horário, mas eu vou permanecer fazendo, retornando com as lives, né? E porque a partir de então, depois que o meu mega top blaster coach e mentor Felipe Bach me ajudou nessa área dessa questão, desse ponto de autossabotagem lá na minha mente, que tocou forte, né, nessa questão da dor, né, da minha parte financeira, quando eu estava lá naquele meu passado, né, naquela fase dos valores expressivos muito elevados, quando eu quebrei, quando a dor veio forte, que me causou a síndrome do pânico, a depressão, tudo aquilo, eu não tinha clareza de que isso ainda, eu já tinha resolvido tanta coisa, né? E aí eu comecei a ensinar as mulheres a melhorar a ansiedade e tal, eu foquei muito nessa área. Não, eu vou ajudar as mulheres a melhorar a ansiedade para eu conseguir vencer e tal, mas eu não tinha essa clareza de que eu ainda precisava vencer a dor de ter valores expressivos altíssimos novamente, né? A dor não, né? A experiência de ter valores expressivos novamente e sem medo de perder. Porque o medo de perder, que o medo, quando eu perdi, gerou a dor. Então, lá na minha memória de longo prazo, foi criando essas camadas, né? Aquelas camadas. E aí, eu não trabalhava ações que eu precisava trabalhar para escalar. Por quê? Porque se eu escalo e dentro desse trabalho, valores expressivos vêm, eu posso perder de novo e vai doer de novo, e eu posso ficar doente de novo e tudo de novo. Isso de forma inconsciente, e eu fui tão presenteada e agraciada por Deus, pela ajuda do meu coach, meu mentor, que me ajudou nisso. Ele foi lá na ponta e a gente conseguiu descobrir. E eu falei, meu Deus, e agora como é que eu resolvo isso? E aí eu resolvi, porque graças a Deus, dentro da nossa área, nós já sabemos como fazer, como que ressignifica, busquei as ferramentas e foi tudo bem. E aí agora, falei, ok, estou livre. E aí veio a sensação de liberdade. Então, esse exemplo que eu estou dando para você, não é? Se eu não resolvo isso na minha mente, eu não saio dessa fase. E aí o que vai acontecer? Poderia acontecer de escalar, vir e o ciclo se repetir. Perder de novo. Por quê? Porque a informação que está lá na minha memória de longo prazo é: toda vez que eu escalo e eu recebo valores expressivos, eu perco. E aí eu poderia ter ações, comportamentos para exatamente botar fora tudo que eu ganhasse. Então, isso foi um grande aprendizado. Isso foi muito top. Bem, eu vou olhar aqui, eu acho que agora eu tenho só 3 minutos. E eu quero me despedir de vocês. Por quê? Porque, gente, galera, esse assunto é muito legal. Ciclos que se repetem é um assunto muito poderoso, mas vai fazer exatamente 1 hora de live, que eu tô aqui daqui a 3 minutos. E eu quero ver se eu consigo salvar o conteúdo para analisar depois, né? Rafael, meu querido, bom dia! Bom dia! Betânia, bom dia! Bom dia, querida! Feliz por vocês terem passado aqui. Jonas, meu querido parceiro Jonas Rosa. Rapaz, você tá sumido, Jonas. Olha, feliz de ver vocês aqui. E deixa eu despedir de vocês aqui, né? Porque senão a live termina o horário, derruba e eu não consigo salvar. Mas olha, Ana Paula Paixão, Cherine, todos que eu consegui
identificar aqui a Duda, Vanessa, minha poderosa, que cuida do Instagram do Instituto, essa mulher poderosa demais da conta. Josi, minha linda, Josi da Vision, olha, gente, anota, sigam essa menina, Josi Salles, coach, a Josi, essa mulher, eu nem sei onde essa mulher vai chegar, mas ela é muito poderosa, enfim, beijos pra vocês, tá, meninas? Beijos. E eu também aprendo muito com você, Duda, aprendo muito com vocês, obrigada por vocês estarem aqui, e eu vou comunicar lá no grupo as próximas lives, os próximos horários, que eu tenho certeza que sempre quando vocês puderem e tiver uma brechinha, a gente vai estar junto, eu vou verificar o próximo horário que eu vou manter, de forma que fica também top para todo mundo, tá bom? Vanessa, minha linda, poderosa, maravilhosa, melhor copywriter do Brasil, Vanessa CS Jesus, sigam a Vanessa aí, que é top, tá? Beijo no coração, beijo, tamo junto e misturado, e até a próxima live, meninas, até terça, vocês estão lá no Instituto, né? Oxi, terça e quinta, né, Josi? Tamo lá, beijo no coração, queridos, tchau, tchau.